Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então vamos lá. Já vou avisando, esse é um exercício chato, tá? Que ele é chato para colocar em ordem, não que ele seja tão difícil assim, tá? Então vamos lá. A oxidação de um ácido graxo para a obtenção de energia em nosso organismo envolve, entre outras, as seguintes etapas. Tá vendo que nós temos aqui, ó, a primeira etapa é uma oxidação ou uma desidrogenação, tá? Então, ou seja, a primeira etapa é tira hidrogênio da molécula, tá bom? Então a gente vai tirar de dois, né, carbonos que estejam fazendo a ligação, os hidrogênios dele. Depois nós temos uma hidratação. Lembrando, se nós estamos tirando hidrogênio, estou formando um alceno no mínimo, tá? Então a gente está tirando e formando um alceno. Quando a gente hidrata, nós formamos um álcool, tá legal? E posteriormente, quando a gente faz uma oxidação, que é a terceira etapa, a partir, né, do álcool, aí nós temos que ver, é um álcool secundário? Se for secundário, é uma acetona. Se for primário, ele forma um aldeído e depois um ácido, tá bom? Aqui, pessoal, eu vou tirar aqui, ó. A gente vai fazer. O que a gente tem que entender? Nós temos quatro substâncias aqui. E ele vai falar, ó, indique qual o reagente e o produto para cada uma das etapas de desidrogenação, hidratação e oxidação, na ordem indicada, dando os nomes das funções químicas que são formadas após cada uma das reações. Bom, o ruim da interpretação desse exercício é que nós temos que colocar em ordem essas substâncias. Então, a partir das etapas, a gente coloca em ordem essas substâncias. Então, eu vou até colocar aqui, ó. Uma desidrogenação retira hidrogênio. É um hidrogênio de cada carbono, tá? Aí ele vai formar no mínimo uma ligação dupla. Hidratação, adiciona-se água e vai ter o quê? Formação de álcool. Muito provavelmente, pessoal, porque se nós olharmos aqui, a gente pode ver que o quê? Nós temos um álcool aqui secundário formando uma acetona. Então, a terceira etapa dessa oxidação do álcool, a gente forma uma cetona. Então, eu vou até colocar aqui, ó, formação de cetona. Eu acho que isso é o mais chato possível, pessoal. Sim, é da Unesp, é, são exercícios, eles são legais porque ele está até envolvendo outras disciplinas. No caso aqui, envolve até um pouquinho de biologia, para a gente saber a ordem. Pois muito bem, pessoal. Então a gente vai para a primeira etapa. Vou até colocar aqui em cima, ó. Primeira etapa. A primeira etapa, eu já trouxe as imagens, já a reação feita. Por quê? Senão a gente vai demorar muito tempo aqui, tá legal? Então aqui, pessoal, a gente tem que entender o quê? O que a gente tem que avaliar? Um ácido graxo. Qual que é um ácido graxo aqui? Simplesmente. Tá vendo que eu tenho uma parte aqui, ele tá ionizado, ó, toda essa parte? Tudo bem, aqui eu tenho um álcool e um ácido graxo. Aqui eu tenho um ácido graxo insaturado. Aqui eu tenho um ácido graxo e uma cetona, saturado. Somente na 4, pessoal, eu tenho um ácido graxo. Somente nele. Então, ele vai começar a partir do 4. Então, quando eu trago essa imagem aqui, ó, nós temos o 4, que não é um ácido graxo somente, tá? Se ele está sofrendo uma desidrogenação, eu estou tendo a retirada de hidrogênios. E da onde vai sair esses hidrogênios? Sairá da mais próximo da função, dos carbonos mais próximos da função. Tá legal? Então, ó, tá vendo? Eu tenho a função ácido aqui. Lembre-se, ácido graxo é um ácido de cadeia carbônica longa, tá bom? Então, ó, tá vendo que os carbonos aqui no canto, ó, próximos à função, são os que perdem o hidrogênio? Eles perdendo os hidrogênios, o que acontece? Eu vou ter uma formação de uma ligação dupla, ó, tá vendo? Bem aqui, eu tenho hidrogênio. Quando eu perco o hidrogênio,
eu tenho uma ligação dupla. Ou seja, nós temos um ácido aqui, ó. Opa, um ácido graxo insaturado. Saturado. Então, esse é o nome do nosso produto. Tá legal? Então, ó, ácido graxo insaturado. É o que acontece no nosso organismo. Pega um ácido graxo de cadeia carbônica longa e saturada, desidrogena nos carbonos próximos à função, tá? Faz isso daqui. Formando o alceno, depois nós vamos para uma hidratação, ou seja, que é a nossa segunda etapa, que eu vou colocar exatamente aqui, ó. Eu já trouxe a imagem. Então, se nós temos aqui, nesse caso, ó, tá vendo que houve a formação de um alceno? Se nós hidratamos um alceno, eu vou ter formação de álcool. Tá legal? Lembrando, o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado e o OH da água vai para o carbono menos hidrogenado. Nesse caso é a mesma coisa, mas ó, olha como está a formação desse ácido. Então ele está partindo, ó, ele partiu de 4 para 2 e na segunda etapa que teve a formação, né, de álcool, que é a hidratação, ele foi de 2 para 1. Tá vendo a ordem? Então, ó, nós temos aqui um alceno onde a estrutura já me forneceu, né? O exercício já me forneceu as estruturas. Houve uma quebra da ligação dupla, ou seja, quebrou uma das ligações dupla, formando o meu álcool. Ou seja, nós temos um ácido graxo saturado, porque houve a quebra da minha dupla ligação e álcool. Então a gente pode colocar até aqui, ó. Opa. Opa. Ácido graxo saturado e álcool. Ele só quer as funções, tá? Ele não quer mais, ele não quer o nome. Ele só quer as funções. Então a gente está dando o nome das funções, principalmente dos nossos produtos. Então, recapitulando, ó, na primeira etapa, a gente consome um ácido graxo de cadeia carbônica longa, saturada. Primeiramente, tem uma oxidação, ou seja, uma desidrogenação. Então, tem a retirada de hidrogênio dos carbonos próximo à função. Então, se ele estava simples, formei uma dupla. Posteriormente, nós temos uma hidratação. Quando a gente tem uma hidratação de um alceno, pessoal, tem a formação de um álcool. E nesse caso, tá vendo que eu estou formando um álcool secundário? Então, ou seja, quebra uma das ligações duplas, né? Então, eu tenho a dupla ligação aqui, eu faço isso daqui, certo? Me sobra uma ligação em cada carbono. Nesse caso, a gente está formando o álcool. E agora, nós vamos ter o quê, pessoal? Deixa eu só separar aqui, porque nós temos a terceira etapa que está aqui embaixo. A nossa terceira etapa, pessoal, ele está falando o quê em relação a isso? Se está tendo uma oxidação e um álcool secundário, eu tenho a formação de uma cetona. Aqui está faltando uma dupla ligação, né? Ó, vou até colocar a dupla ligação aqui, tá? Só para a gente não confundir. Essa figura, tá certo? Então, a oxidação de um álcool secundário formou uma cetona. Ou seja, nós continuamos tendo o ácido graxo e cetona, certo? Então, nós temos exatamente isso nessa questão. Sim, é chato. Ele não é tão difícil assim porque ele vem com os conceitos de reações orgânicas. Mas assim, da onde que tá partindo, da onde que tá fazendo, da onde que vem tal coisa, eu acho que colocar isso aqui em ordem que é o que seria mais difícil. Então, por isso que eu trouxe já as imagens para a gente já ganhar
tempo, porque senão a gente ia ficar escrevendo e não ia dar certo. Tá certo, pessoal? Então, tá aí o exercício. Eu expliquei ele quimicamente, mas envolve também um pouco de biologia nessa parte pra gente saber a sequência. E aí que é o problema. Sim, essa daqui é chatíssima. Tá legal? E se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Se você chegou até aqui, coloca também hashtag exatamente química ou hashtag oxidação de álcoois, porque isso ajuda a engajar o vídeo. E é claro que eu tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho de vocês. Vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Isso faz com que o YouTube entenda que vocês estão gostando e comece a divulgar para mais e mais pessoas. Fica aqui o meu muito obrigado. E eu convido você a ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal. E ajuda a comunidade exatamente crescer cada vez mais. Conto com o apoio de vocês. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!